Olá, professora Sônia, tudo bem com a senhora? Opa, opa, o seu microfone tá fechado? Não, e o pior é que eu dei aqui para compartilhar o áudio e eu não sei o que aconteceu. Uhum. Tudo bem? Tudo na paz, professora. Estou só aqui configurando o host, porque eu vou te passar o host. Vou te passar o host. Eu acho que o Rafael não entrou ainda e ele não abriu. Essa sessão ela é híbrida, mas ele não fez isso porque tinha um outro professor aqui no presencial ocupando a sala da gente. Então, Ai, entende? É um pouquinho. é híbrida. Eu achei que era só virtual, porque eu só recebi Uhum. tudo que era virtual. Aí eu nem fui na USP. Ah, entendi. Isso. Aí eu vou te deixar aqui como anfitriã da sala, e como ele não entrou ainda, eu vou lá resolver o pepino para ver o que está E, acontecendo. e ele está numa sala presencial, é isso? Isso, ele tá na sala presencial. Ixi, então tá. Mas eu já vou, Eu eu já aguardo aqui, eu aguardo. vou. Porque eu estava achando que era presencial. Aí depois eu vi que eu recebi só o link, eu não recebi número de sala nem nada. Então, obviamente, eu achei, é só virtual, você está entendendo? Aham, perfeito. Mas eu vou lá rapidinho e já já Vai lá dou. rapidinho, então. Eu vou recepcionando aqui. O pessoal está entrando direto, é isso? Isso, o pessoal, pelo que eu vi, quando eu tava lá presencialmente, todo mundo, ó, o Antônio entrou aqui também. Pelo que eu vi, todo mundo que tava lá presencialmente, todo mundo que ia apresentar já tava lá presencialmente. Mas eu vou lá, resolver isso agora, tudo bem? Ah, então, será que era para ser presencial no final? Não, né? Não, não. Essa sessão ela tá como híbrida. Híbrida. Então tá. Então não tem problema de eu estar virtual, certo? Não, não tem problema não. Tudo bem? Mas Tá. eu vou lá na Não, sala agora, tudo eu nem bem? questionei, né? Vai lá, correndo. Eu vou Vai aproveitar lá, e vou passar. resolver o problema. Vai lá resolver. Melhor. Antônio, Oi, tudo bem? tudo. Você não vai colocar a câmera? Sem camisa, professora. Não pode, né? No Congresso. No Congresso não pode estar com a Não, câmera fechada. espera aí que É, eu vou abrir. Eu não vou é, apresentar, não. Eu vim assistir a apresentação de ah, colegas só. desculpa. Então A eu estava minha achando que sessão você de ia aparecer. apresentação vai Ah, ser sexta-feira. Mas eu achei que já tinha começado. então, ele está dizendo que o pessoal está numa sala presencial, mas eu falei assim, mas peraí, eu só recebi link. Como Eu vim assim? pelo link também. Eu me inscrevi É, online e vim pelo link. como assim, né? Eu falei assim, como é que o pessoal está numa sala presencial e só recebeu um link? Quer dizer, a moderadora está no link e o resto está na presencial. Então, eu não sei, ele falou que vai verificar para todo mundo entrar aqui, né? Eu não entendi Pronto, mesmo. pronto. Melhor. Eu achei que você ia apresentar, Cris. Desculpa. Não, 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 eu só vim assistir, professor. A minha apresentação, que é, não é, sou nem eu, vai ser um aluno que vai apresentar sexta-feira. Um aluno E meu. você é de É. qual Eu, universidade? eu sou da UFBA e da Fiocruz. Legal, muito prazer. Eu sou da FPCAF, né? Eu sou aluna, né? Fui oriunda da FEA, né? E estou Sim. como professora de mestrado. Eu trabalho em todos os programas lá da FPCAF, né? E então, olha lá. Ah, ligar a câmera. É, Só que está agora bem alto isso. Nossa, um está áudio muito ruim. alto isso, gente. É um Que áudio loucura! ruim. Se a Que transmissão passar câmera pelo. louca essa! É, Eu estou vendo vocês do teto. Caramba, eles puseram no teto, né, a câmera. Com deve ser, certeza. câmera. Poderia ser mais baixo, né? Agora, será que vocês nos... Oi, Alô? Oi, professora. oi. Quem está Acho falando? que nos escuta. Tudo bem? Rafael? Aqui é o Rafael. Sou o monitor aqui da sessão.
Então tá, acho que a gente já está no horário e todo mundo que vai apresentar já está aqui localizado também na sala. Quem sabe a gente pode já dar início. O que eu não entendi, deixa eu só fazer uma pergunta, veja, eu recebi só o link. Isso. Quer dizer, para mim era virtual essa sessão. Pois E é, não para a me- gente. Aqui estava, na verdade, para a gente aqui estava assinalado como presencial. Que louco! Eu também estava achando inicialmente que era presencial, mas como eu recebi só o link, então eu fiquei, eu não fui para a fé, entendeu? Porque eu iria só para a sessão mesmo, eu não teria condições de ir antes. Mas, assim, de qualquer maneira, ok. Vamos lá. Eu tenho aqui todos os artigos, o problema é que eu não vou enxergar e vou enxergar vocês muito mal, né? Quem está virtual vai enxergar isso muito mal. Nós somos do alto. Então, Mas eu nem vou posso enxergar. compartilhar a tela. Desculpa te interromper, professor. Eu compartilho a tela para vocês enxergarem Tá bom. os slides também. Então, tudo bem. A única coisa que eu gostaria de verificar com você, Rafael, é o nome dos palestrantes, porque isso também não recebi, tá? Eu só recebi os artigos, obviamente, mas eu não sei da onde que eles, os aprovados, né? Quem são, tá? Então, aí eu vou pedir para você apresentar, ok? Eu só recebi os artigos dos trabalhos, né? Então, aí eu pediria para você apresentar. Então, eu vou começar aqui me apresentando, tá? Para o pessoal que está me vendo, que infelizmente eu não estou vendo vocês, isso é triste, eu estou achando isso triste. Eu posso pedir uma licencinha rapidinho para a senhora? Fala. Eu posso fazer só a chamada para gerar o certificado? Pode. É rapidinho. O da senhora e do Rafael eu já anotei aqui. Gostaria de verificar também se a Monique Souza e o Rafael Tese estão presentes, Rafael. Sim, eu estou. Rafael Tese está presente. O Rafael está presente. Aí do artigo 1366 tem a Angelita, a Fabiana, Sueli, Sérgio e o Rafael. É o Rafael também que vai apresentar, que está dentro da sessão. Quem vai apresentar esse é a Angelita e a Sueli. Então a Angelita e a Sueli Sim, também estão presentes. Perfeito. E no último artigo, o 1518, a gente tem a Maili Alessandra, o professor Hernani e o Jefferson. Eu já aqui, o Jefferson está chegando. Ele estava saindo do aeroporto há algum tempo. Perfeito. Então, quem está é a Maili, certo? Maili, Ótimo. O microfone é ali, eu acho. Na caixa junto com a câmera. Aí, Rafael, se tiver alguma alteração, você me informa depois, tudo bem? Tá bom? Beleza. Muito obrigado, professora Sônia, e muito obrigado, Rafael. Estou no background para dar o suporte necessário. Se precisarem, é só me dar um toque. Eu já deixei aqui vocês dois como anfitriões da sala, então vocês podem ficar à vontade e eu desejo a todos uma boa apresentação. Obrigado, Lucas. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Sônia Rosa Águas de Coster, eu fui da FE, fui professora, eu fiz mestrado, doutorado, sou da casa mesmo, né, da FE. E hoje eu ministro, eu sou professora na FIPECAF, eu ministro tanto em cursos de graduação quanto cursos de mestrado profissional, tá? A minha linha de pesquisa é tecnologia da informação, ok? E eu tenho pesquisa, na verdade, eu tenho projetos de pesquisa em várias vertentes, né? E uma delas, hoje eu estou mais voltada para Big Data Analytics e fintechs, tudo que é plataformas digitais, ecossistemas, eu tô atuando bastante com isso, né? Mas por um grande tempo da minha vida, aliás, ainda continuo com o pé, por isso que eu estou aqui como moderadora, sempre atuei na área de aspectos comportamentais e sociais dos usuários, né, de sistemas. Então, isso foi uma vertente muito forte, tanto que o meu mestrado, o meu doutorado foi muito
muito voltado para isso, sempre analisando o comportamento com o uso, né, de sistemas da informação. Então não é à toa que eu estou aqui. Então, eu vi aqui os artigos, então eu pediria, vai ter realmente um esquema está bem dividido, né, de 8 minutos, então 8 minutos para cada apresentação, 8 minutos para uma discussão, e depois, ainda mais que só tem 3 trabalhos, eles dividiram para 4 normalmente, né, então acho que vai dar folgado isso, então mais 22 minutos para discussão no final. Então, começando, quem seria o primeiro trabalho, Rafael? Aí o Rafael, eu gostaria que você se apresentasse, então, por favor. Claro. Bom, boa tarde a todos. Aqui a gente está com o quórum bem restrito, basicamente a quem vai apresentar os artigos, né, participar ativamente da sessão. Então, alguns eu já conheço, fui aluno do professor Tesa, que está aqui, inclusive. Eu sou Rafael Crispim, sou aluno de doutorado aqui na FREA USP, na verdade, na área de gestão da inovação, mas eu tenho uma atenção à inteligência artificial e, enfim, outras tecnologias digitais, então, por isso também estou aqui para moderar, para debater nessa sessão, como voluntário. Perfeito. E o primeiro, quem seria? O primeiro artigo? Eu acho que a ordem que a gente segue é a ordem do código do mais... Então, então eu queria saber isso. Então, ok, então o primeiro seria avaliação... não, seria por código. Então, mensuração da aplicabilidade, confiabilidade, no uso de serviços... Serviço de MBank. Né, mobile E é do professor Tessa. Quem vai apresentar? Okay. Professor, eu tenho um passador de slide, se quiser utilizar. O de baixo vai para frente. E o de cima. Tá bom. Obrigado, Rafael. Bom, boa tarde, professora. Podemos iniciar? 8 minutos? Isso. Então, eu sou Rafael Tesa. Eu vou apresentar aqui o trabalho que é parte da tese de doutorado da Monique. Ela não pôde participar, eu fui o orientador dela. Então, a gente trabalhou com mensuração da privacidade e confiabilidade no uso do serviço de MBank. Não está funcionando? Eu posso passar. Mas acho que... Então é isso. Agora, então, a ideia inicial do projeto dela era trabalhar com o MBank, com o comércio, com o mercado de MBank, né, assim como o mestrado dela também, dado pelo crescimento do MBank atualmente, né, principalmente agora com a pandemia, né, a pandemia, dá para ver com dados da Febraban que nós tivemos um aumento de 2014, que era 10% das transações financeiras eram realizadas via MBank, né, via smartphones, e aí em 2020 chegou a 51%. Né, então, quer dizer, cada vez crescendo mais, por um incentivo dos bancos, né, por uma questão também social, né, que cada vez mais a gente vem migrando para o digital. Né? Então, esse é um mercado extremamente grande, né? É um mercado que está em expansão, então muitos estudos ainda merecem ser feitos dentro desse mercado aqui, pelo menos em termos de qualidade, né? Então, a ideia inicial era trabalhar, no mestrado a Monique trabalhou com risco percebido, e aí no doutorado a ideia foi trabalhar com qualidade. Só que qualidade é um aspecto extremamente amplo, né? Eu tenho várias facetas dentro da qualidade. É um traço latente, sendo um traço latente, então eu preciso que está no indivíduo, né? A percepção de qualidade do indivíduo em relação à plataforma, ao aplicativo, né? Então, este traço latente, ele é extremamente complexo, a qualidade, então, para evitar de fazer um questionário muito grande, que era o que a gente vai trabalhar com questionário, né? Para não prejudicar muito a pesquisa dela, então a gente acabou particularizando algumas dimensões da qualidade, né? E as dimensões que nós utilizamos foi a de privacidade e a de confiabilidade, que pertencem à qualidade, né? Então, nesse caso aqui, nós utilizamos uma técnica estatística chamada teoria da resposta Witten, né? Que é uma técnica para mensurar traços latentes. Então, o objetivo foi mensurar os aspectos de privacidade e confiabilidade no uso de MBank.
utilizando a teoria da resposta ao item. Então, nós utilizamos aqui um background teórico de qualidade em serviço, né? Qualidade em MBank. Tem vários estudos que trazem aqui os aspectos gerais de qualidade, né? E os aspectos teóricos aqui da estatística que nós utilizamos também, que é a teoria da resposta ao item. Então, a população de interesse, então, seriam todos os usuários de MBank, né? Nós não particularizamos nenhuma faixa, né? Faixa etária, por exemplo, alguma particularização de algum segmento, né, de usuários. Aqui, a amostra total ela obteve 202 respondentes, e as análises, antes de fazer a teoria da resposta ao item, foi feita uma análise exploratória, análise fatorial exploratória, depois uma análise confirmatória. Foi dividida a amostra para isso, né? Foram utilizados então, o software R para isso. A escala foi um survey, então, com várias questões aí extraídas da literatura, né? Foi feito, claro, uma análise de juiz, né? Todo procedimento de validação qualitativa de instrumento, né? Era uma escala do tipo Likert, né? Variando de 1 a 5, né? Discordo totalmente, com as afirmativas relacionadas à privacidade e relacionadas à confiabilidade. Então, o survey foi eletrônico, né? Foi enviado a alunos de pós-graduação aqui, mais ou menos as redes sociais da Monique, né? Então, aqui, como resultado, né? Claro que o tempo é curto, não dá para apresentar todo o resultado está no artigo, e também depois na tese da Monique, né? Mas aqui está sendo apresentado basicamente. Esses dados aqui são os dados da técnica teoria da resposta ao item, né? Que são os parâmetros dos itens, de cada um dos itens. A ideia da teoria da resposta ao item ela é utilizada no Enem, por exemplo, né? Que é para mensurar um traço latente, que é o conhecimento. A partir daí, temos várias dimensões envolvidas no conhecimento, né? E aí, com isso, os itens e os indivíduos são colocados na mesma escala. Essa é a vantagem dessa teoria da resposta ao item, faz com que o instrumento seja independente do grupo de respondentes. Ele é calibrado inicialmente, e aí depois ele pode ser replicado, e que eu tenho uma calibração dos itens, e cada um dos itens tem um parâmetro específico, diferente de uma teoria clássica dos testes, por exemplo, que a gente não tem essa situação de invariabilidade dos parâmetros em relação ao teste. Então, foram feitos, para análise fatorial exploratória e confirmatória, né, todos os parâmetros de ajuste, todos os critérios de ajuste estavam dentro dos recomendados. Então, a gente conseguiu, nesse sentido, eliminar, acho que, se não me engano, foram 2 itens que foram eliminados, dos itens que foram criados inicialmente, na análise fatorial exploratória. E na confirmatória foi confirmado, então, aquela estrutura inicialmente teórica, né? Utilizando aqui os índices da análise fatorial confirmatória, né? E da análise fatorial exploratória também, né? O KNO, o Selig-Butler, o principal de variância, depois os demais, igual de Cromba, né? E aí os demais índices para análise fatorial confirmatória. E aí, a partir daí, confirmado essa escala, a gente partiu aqui para a criação, então, da escala multidimensional, né, com 2 dimensões. A diferença entre a teoria da resposta ao item e a análise fatorial confirmatória ou exploratória é a de que, na análise fatorial, na análise da teoria da resposta ao item, eu permito que os itens se compensem nas dimensões, coisa que não existe na análise fatorial confirmatória. Na confirmatória, você elimina o carregamento de um item em uma das dimensões, permite apenas na outra dimensão. Já na teoria da resposta ao item, não. Na resposta ao item, eu compenso, por exemplo, se eu for falar de conhecimento, eu compenso o conhecimento, nível de conhecimento geral do aluno em português e em matemática, por exemplo. Ele tem conhecimento maior em português, ele pode compensar um pouco o conhecimento menor, talvez, em matemática, e isso vai gerar uma probabilidade maior de ele acertar aquele item. Essa é a ideia básica dessa teoria, utilizando 2 dimensões apenas, e aí aqui trazendo para este caso específico aqui da avaliação de MBank, da privacidade e da confiabilidade, foi a de que níveis baixos de percepção de confiabilidade podem compensar níveis altos, perdão, de confiabilidade podem compensar
níveis baixos de percepção de privacidade, né? A ideia desse artigo, né, foi de demonstrar o potencial dessa técnica estatística para análise de dados. Para análise de dados, onde eu consigo analisar não as duas dimensões de forma separada, só confiabilidade ou só a privacidade, mas sim a interação entre as duas, para efeitos de entendimento, né, de entendimento do cliente, daquilo que ele percebe dentro de um aplicativo de banco, por exemplo, né? Esse aqui é o modelo matemático da teoria da resposta única que a gente utilizou, né? Esse aqui é um logito, na verdade, é um modelo de probabilidade aqui, onde ele está modelando a probabilidade de acerto. Nesse caso aqui, como eram 5 categorias, era a probabilidade do respondente responder a categoria discordo totalmente, discordo, concordo, não discordo, concordo ou concordo totalmente. Então, essa aqui, aqui tem as dimensões, o Q' aqui é a dimensão e o K aqui é a categoria, né? Então, qual é a vantagem? Só quero entrar em detalhe estatístico do modelo, né? Mas o que esse modelo está mostrando aqui é que isso aqui é parâmetro do item, que é a dificuldade do item, o intercept, na verdade, né? Que estima a dificuldade do item. Quanto maior for esse B, na verdade, aqui, né? Esse parâmetro aqui, maior vai ser a dificuldade, ou menos ele vai concordar com aquele item, né? Essa é a ideia. E o A aqui é a inclinação da curva, né? Que é a discriminação do item. Quanto maior for esse A, melhor é o item. Aí está bastante associado com a carga fatorial. E esse aqui é a habilidade do indivíduo, que é o grau de percepção de privacidade, grau de percepção de confiabilidade. Então, aqui, como eu posso somar os dois aqui, né? Significa isso na mesma escala. Então, essa é a vantagem, a única técnica de estatística que coloca item e respondente no mesmo contínuo, né? Como sendo uma escala verdadeiramente, né? Isso aqui gera um modelo de probabilidade, portanto. Então, aqui a probabilidade do indivíduo dar uma resposta à categoria K ou maior que ela, né? Dado que ele tem um traço latente aqui, né? Um grau de percepção, né? Esse aqui é o modelo matemático disso. E esse aqui é o modelo gráfico. Por exemplo, o item 11, que é uma curva mais acentuada. Se a gente olhar aqui nos parâmetros, aqui, ó, o item 11, por exemplo, é um item que possui o A, que eu falei antes, que é a qualidade do item, ou é a discriminação do item. Quanto maior for a discriminação do item, melhor é esse item. Mas se ele discrimina mais, ele consegue, dependendo do nível de mudança no grau de privacidade, percepção de privacidade, por exemplo, uma mudança pequena, ele já consegue mudar a resposta dele naquele questionário. Essa é a ideia. Quanto maior o A, então, melhor é o item, né? Então, como eu tenho dois A's, como eu tenho, na verdade, um vetor, né? Isso aqui, porque são duas dimensões, né? Eu posso fazer um produto vetorial, que é esse produto vetorial aqui, que vai me dar qual é o comprimento desse meu vetorzinho no plano em duas dimensões, por exemplo, como é uma solução bidimensional aqui, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode olhar que o maior é o 11, a 4,54. É o que tem mais discriminação, certo? Esse é o que tem mais discriminação, o que tem menos discriminação, se não me engano, é o 5, 0,95. Tá? E aí, o que a gente coloca aqui... então aqui são as dificuldades, então, dos itens, né? Para cada categoria, né? Que é a mudança da categoria. Isso aqui é o quanto que ele precisa ter na escala... É uma escala 0,1, né? Média 0, desvio padrão 1. Então, isso aqui é o quanto que ele precisa ter para mudar de categoria. Se ele estiver abaixo deste grau de satisfação, ou de percepção de capacidade, ou de confiabilidade, ele vai responder a categoria 1. Que categoria 1 discorda totalmente daquele item. E a partir do momento que ele vai aumentando o seu grau dentro da escala de cada uma das dimensões, né, ele vai aumentando aqui as probabilidades de ele responder a outra categoria. Então, essa última categoria aqui, ó, dá para a gente olhar qual é a maior dificuldade. Por exemplo, esse item 3 aqui, ó, o indivíduo concordar totalmente, ele precisa ter um grau de percepção maior que do 1,71 desvio padrão aqui, acima da média, né? Esse aqui é o item mais difícil aqui, é o item 5 aqui, né? Eles são um pouco mais fáceis. É só para
exemplificar. Então, esses aqui são os gráficos que ele gera, não são gráficos multidimensionais, em 2 dimensões, claro, não são gráficos triviais, né? Mas a ideia é que isso aqui é a probabilidade e as dimensões estão aqui, ó, a dimensão o θ1 e o θ2, né? O θ1 é a dimensão de privacidade, o θ2 de confiabilidade. Então, à medida que ele vai avançando nesses tetas aqui, ele vai aumentando o grau de percepção de privacidade, vai alterando as probabilidades de resposta ao item. Então, aqui, ó, ele começa, se ele está bem abaixo aqui, nas 2 dimensões, né, ele começa na categoria 1, que é discorda totalmente. À medida que ele vai aumentando aqui, ó, ele vai diminuindo a probabilidade dele responder essa resposta e vai aumentando as outras categorias, até chegar na última categoria aqui, que é assim. Então, esse aqui é bem discriminante. A diferença entre esse gráfico e esse é porque dá para ver que naquele caso lá, qualquer variação nos traços latentes aqui, ó, a variação nas probabilidades é alta. No caso aqui já é um pouquinho menor, né? Então, esse aqui, o exemplo desse item aqui, ó, quando eu utilizo o MBank, a privacidade das minhas informações pessoais é garantida pelo sistema operacional. Aí que diz se concorda ou se discorda disso. Dá para ver melhor, isso aqui é a parte de cima do gráfico, né? O mesmo gráfico, dá para ver melhor a questão da compensação das dimensões por esse gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico. Olhando essa última categoria aqui, ó, a ideia deste gráfico aqui é pegar essa última categoria aqui, ó, essa curva aqui, ó. O que é a última categoria? É a que concorda totalmente, né? Concorda totalmente. A última categoria aqui. Então, nesse caso aqui, pegar essa última categoria e colocar ela num plano de linhas de equiprobabilidade. Então, nessa linha aqui, ó, essa linha mais escura aqui, ó, é a probabilidade de 0,5. Quando ele está fazendo aquela curva, né? Fazendo aquela curva do logito, né? Que é do modelo matemático, né? Essa aqui é a probabilidade de 0,5. Então, ou seja, 0,5 de quê? De ele responder aquela categoria 5. Então, a probabilidade de 0,5, por exemplo, aqui, ó, pode ela ser compensatória por conta disso aqui, ó. Um indivíduo que tenha uma baixa na dimensão 1 aqui, ó, que é a dimensão privacidade. Se ele for abaixo da média, em torno de 1,2 aqui, negativo, abaixo da média aqui, se ele tiver este grau de percepção, mesmo assim ele pode ainda ter 0,5 de probabilidade de concordar com aquele item, dado que ele tenha um grau de percepção de confiabilidade 4 dígitos padrões acima. É aquilo que eu falei da matemática e português. Mesmo se fosse um item de matemática e português, se ele tivesse baixo grau de matemática aqui, tivesse um altíssimo grau de português aqui, talvez ele acertasse o item. Só por conta dessa compensação. Então, essa é a ideia dessa teoria aqui. Então, o que esse estudo trouxe? Finalizando aqui, né? Conseguimos, então, com isso, validar um instrumento em que avaliava esses 2 aspectos de privacidade e confiabilidade e gerar com isso uma escala interpretável, né? Quando a gente cria uma escala, realmente a gente coloca indivíduos e itens na mesma escala, a gente acaba, de fato, criando algo interpretável, né? E aí, essa interpretação não é trivial, porque ela é multidimensional, de certa forma, né? Mas, de certa forma, a gente consegue ver a interação entre essas duas dimensões. Tá? E aí, observou-se que, de uma forma geral, nos itens, os respondentes, ou pelo menos a amostra, os usuários percebem uma elevada percepção de privacidade, né, de segurança, né? Eles não percebem uma elevada percepção de privacidade e segurança, mas percebem uma alta confiabilidade. Então, eles têm confiabilidade. O que é confiabilidade nesse estudo? A confiabilidade é que o sistema não vai travar, que ele vai fazer no tempo em que vai ser concluída a minha tarefa, mas eles ainda não têm a percepção de que os seus dados não vão ser roubados. Sejam dados bancários, sejam dados pessoais, sejam dados do próprio celular. Então, essa percepção ainda... Quer dizer, a confiabilidade, de certa forma, compensa a utilização. O que eu quero mostrar isso aqui é que o fato dele perceber confiabilidade compensa o fato dele não perceber não se sentir tão seguro assim em termos de privacidade. Esse, basicamente, foi o achado da pesquisa aqui. Tá? Mas eu não sei se já tem passado o tempo. Desculpa. A gente bate palma aqui? Ótimo. Ótimo. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Rafael, você
Você quer fazer alguma pergunta antes, abrir para o pessoal? Porque eu também quero comentar, por isso. Professora, quem conduz é você, fica à vontade para... Então, tá. Então, o que eu gostaria de saber se tem alguém para fazer algum questionamento a respeito. Meus parabéns pelo trabalho, de qualquer maneira. Eu gostaria até de fazer alguns comentários a respeito também, porque eu achei muito interessante. Mas tem alguém que faz... não sei quantos presentes tem aí que você falou? A gente tem 3, só quem está apresentando. Que são os apresentadores. Caramba! Essa coisa de ser híbrida, eu acho terrível, sabia? Eu acho terrível. Eu vou colocar meu questionamento lá, porque essa coisa híbrida é uma coisa que eu estou vivendo na FPCAF, é um sofrimento. Porque ou você fica presencial ou fica... Eu acho que ou todo mundo teria que ser virtual ou todo mundo teria que ser presencial, porque híbrido realmente é o que há. Que acontece isso, né? E aí fica essa mescla meio estranha até. Mas alguém tem alguma coisa a fazer de comentários? Professor Antônio, que nos apresentamos quando... Está aí, professor Antônio? Estou sim, professora. Eu gostei da apresentação. Eu não tenho nenhum comentário, não. Achei um pouco pesado na parte estatística, de apresentação de resultados estatísticos, mas eu achei interessante, sim. Eu gostei do trabalho. Eu acho que é um pouco por aí. Então, vou fazer meu comentário. Professor Rafael. É Rafael também, né? Isso. Que apresentou, né? Muito prazer. Não, excelente o trabalho em termos, assim, não tenho o que falar, né? Em termos de estatísticos, né? Eu sou matemática, né? Então, realmente, eu estou num pós-doc agora, né? Com o professor Bido, né? Então, que é o rei da análise fatorial e, logicamente, equações estruturais, né? Ele é equações estruturais, o negócio dele, né? Mas eu digo, todo esse mundo da análise fatorial, né? Agora, o meu questionamento é exatamente aí, tá? Eu teria 2 questionamentos, um da forma e outro do conteúdo, tá? A forma do artigo, como ele foi apresentado, como o professor Antônio colocou aí, como ele ficou um pouco denso demais, tá? Para uma pessoa que não tenha um conhecimento matemático muito profundo. Então, o que acontece? Você se perde um pouco em alguns pontos, né? Para analisar o resultado. Então, eu sugeriria, eu estou falando isso porque eu sempre faço também, tanto na tese quanto no mestrado, não tanto no artigo, mas eu fiz também quantitativo, tudo, e eu percebo que a gente peca um pouco na hora de apresentar, né? Então fica aquela coisa muito estatística e muito matemática, e não deixa muito claro o resultado. Foi só no final que eu consegui depreender, na sua apresentação, qual foi o ponto que chegou, porque, assim, em termos matemáticos, está perfeito, eu não tenho o que discutir. Agora, em termos de apresentação, então, aí que eu falo da forma, né, que eu acho que o artigo teria que ter um pouco mais essa coisa, casar um pouco da apresentação, de como apresenta os dados, é isso, na parte do resultado. Agora, por que dividiu a amostra e fez 2 análises, e não fez uma análise fatorial só? A gente fez a análise fatorial exploratória, entendendo que é a fase exploratória, porque a gente não tinha noção quer dizer, tinha uma noção teórica da estrutura, né? Mas a gente queria explorar inicialmente a eliminação de algum item, né? E aí, na segunda etapa, pegar aquela estrutura já explorada com os itens eliminados, né? E aí só confirmá-la, né? Então, a gente utiliza isso. Na literatura tem... Mas você dividiu a amostra. Isso. Dividimos a amostra. Eu entendi. Por que não rodou tudo primeiro, como análise fatorial exploratória, e depois analisou a confirmatória em cima de tudo? Porque a gente utiliza, na literatura, tem essas 2 percepções, né? Essas 2 propostas, né? De utilizar a mesma e dividir a amostra, né? A gente divide a amostra porque a gente... Que eu nunca vi essa de dividindo, para te falar a verdade, tá? Eu geralmente, assim, não vou dizer que nunca vi, mas o mais comum é a gente rodar, né? Se por acaso, que nem você falou, tem alguma variável que você quer realmente entender melhor, então a exploratória realmente seria o ideal no caso, quando você não tem a coisa muito clara. Apesar que vocês usaram um referencial de qualidade para chegar em 2 dimensões de privacidade e segurança, é isso?
Isso, é que, na verdade, a partir da teoria de qualidade, a gente percebeu que existem várias, né? Várias dimensões, não só essa, né? E aí, é que na dissertação, a Monique trabalhou com o risco percebido, né? E a gente chegou na mesma situação. Quando a gente foi publicar a dissertação dela no journal, a gente colocou lá, era risco percebido. Daí o revisor falou, mas risco percebido tem 5 dimensões. Vocês estão avaliando só 2, está avaliando só 3 dimensões, na verdade, né? Aí você não está falando do risco percebido. Aí nós aprendemos que falar de alguma coisa mais complexa, como qualidade, como risco percebido, né? A gente decidiu, tanto que o artigo da dissertação dela tá lá publicado como risco percebido de privacidade, risco percebido de desempenho, se eu não me engano. Entendi. Não risco percebido geral. E aí, para não cometer esse mesmo erro, né? Na tese, né? Daí a gente não vamos falar de qualidade, vamos falar de aspectos de qualidade, que são esses 2, na verdade, que a gente elegeu como sendo os 2 que nós íamos aprofundar, né? Então, ela aprofundou nesses 2 aspectos. Aí, não, é só porque, realmente, porque eu não tinha entendido, me passou um pouco ali, né? Eu li o artigo, cheguei a ler o artigo inteiro e tudo mais, mas, assim, tem coisas que, na hora que se apresentou, eu não lembrava, e que eu vi que você falou muito da teoria da qualidade, né? E depois eu lembrava das 2 dimensões, isso estava claro no artigo, que as dimensões eram essas, e aquilo, porque eu fui direto, né? Deixa eu ver qual é o modelo, quais são as dimensões, para ver o que vocês tinham trabalhado, né? Então, é só isso, é um questionamento, né? Não é nem para discutir muito em cima, né? Mas entendi agora. Bem, tem isso, né? Quando a gente tenta fazer uma coisa, aí sempre tem alguém para falar alguma coisa contra, né? Então, tem esses 5 pontos que você falou, né? São 5, e não são 2, só 3, né? É complexo. Isso é legal, assim, até agora, depois do evento aqui, a gente vai submeter para um journal, né? E aí, esse feedback da parte mais estatística, né? Para a gente, já como eu estudo essa teoria desde que eu comecei a estudar lá no mestrado ainda, né? Parece meio óbvio, né? Até a Monique entrou na mesma, né? Ela também estudou isso desde o mestrado também, né? Então, algumas coisas realmente a gente talvez tenha que dar uma lapidada aí para se tornar mais entendível, dado que a gente vai para a área de administração, né? Que geralmente não, sabe, eu estou falando isso porque eu sou da área, entendeu? Então, assim, a gente tem esse viés, na verdade. Isso é próprio de quem está muito na área matemática, na área estatística. Quando você chega e vai apresentar alguma coisa, a gente tem esse viés, entendeu? Eu só falei por isso, não que está depreciando o trabalho, tá? Eu falo mais no sentido, para você apresentar para um journal, eu tento hoje ser o mais cartesiana possível, tá? Porque aí eu deixo muito claro onde que está indo, da onde que está vindo, é assim, explicando passo por passo, né? Porque está muito... inclusive, essa teoria de resposta ao erro eu nunca usei. Então, é interessante até aprender um pouco, né, sobre isso. É muito legal. Eu acho que essa questão realmente é totalmente diferente da análise fatorial. A análise fatorial, na verdade, ela agrupa ali naquelas dimensões, aquelas que são mais próximas. Ela faz isso só, né? Na verdade, não é que nem essa teoria que dá uma probabilidade mesmo mais profunda da coisa, né? Eu acho, lógico que tem todo um cálculo da análise fatorial para chegar naquilo, mas, de qualquer maneira, eu achei bem interessante isso. Muito bom, meus parabéns. Posso fazer um comentário? Lá, por favor, Rafael. É por isso que eu perguntei antes. Eu achei que a ordem era essa, porque eu lembro que ano passado, quando eu fui moderadora também, então o debatedor falava antes, né? Então, por isso. Não, acho que a gente aqui, por mim, aqui eu sigo uma hierarquia. Tá bom. Moderadora que manda. Mas eu acho muito bacana a apresentação e o artigo em si. Na verdade, a minha pergunta é mais pensando já acho que a discussão legal de a gente ter aqui é de já tentar contribuir para encaminhar para a publicação, né? E aí a minha pergunta esse é um dos artigos da tese da Monique, e ela já concluiu a tese. Já. Então, depois isso foi uma etapa preliminar, e depois ela desenvolveu mais o trabalho. Isso, ela já tem alguma coisa publicada, que é a parte teórica, né? Tá. A parte teórica na e agora essa aqui é um dos artigos com resultado. Né? Tá, legal. Porque eu acho que eu acompanho um pouco o que a professora Sônia mencionou, que na minha percepção, está bastante denso e impecável na parte estatística, mas aí talvez a relação
de ter talvez uma sessão de discussão que vai articular o que a teoria, a parte da qualidade, com o resultado que encontrou. Eu diria que, então, que daí apareceu no penúltimo slide. Também acho, aprofundar. É isso mesmo. Mas que eu acho que depende da estratégia de publicação, em que periódico quer colocar. Isso que eu ia colocar. Tudo vai depender para onde você for mandar. É isso mesmo. Tudo depende. Se você for mandar para um journal de business, aí vai ter que tomar muito cuidado mesmo, entendeu? Agora, se for para das áreas de mesmo computação, entendeu? A todos da área de exatas, lógico, o problema é menor, entendeu? Mas eu digo por causa de se você mandar para um journal de business, qualquer um, não importa qual, tem que tomar muito cuidado com essa parte de apresentação porque tem bastante fundamento aí para o journal, né? Só tem que melhorar realmente essa parte. Inclusive, que eu me lembre, eu não lembro se foi esse. Eu também acho que eu vi que tinha dois artigos aqui de hoje, que a apresentação, a introdução, não está apresentando, por exemplo, o que você está querendo fazer. Eu lembro que o objetivo, acho que ficou muito ali embaixo. Ficou o objetivo bem no final da introdução, assim, então eu acho que tem que melhorar um pouco a introdução, na minha opinião, para vender melhor o que está sendo feito, porque só depois que você vai lendo e vai vendo, você vê que é um trabalho que tem uma super profundidade. Eu acho que a introdução, ela tem que vender mais o trabalho. Então até foi dividido, né, no referencial teórico, uma parte até da justificativa e de como que o estudo foi feito, quando, na verdade, eu poderia ter falado isso na contextualização da introdução, na minha opinião, tá? Porque aí vende, essa é uma forma que eu vendo muito para o pessoal, né? Então, às vezes fica muito melhor de você entender. Eu fui entendendo aos poucos, para te dizer a verdade. Ficou claro uma coisa, mas depois foi ficando mais claro conforme eu fui lendo, né? Mas eu acho que a introdução tem que vender mais. É um pouco por aí. E os resultados, obviamente, né? Que tem que apresentar a coisa bem escrita. Mas, meus parabéns. O trabalho é realmente de bastante profundidade. Seguimos. Eu acho que agora é o próximo, né? Então, tá bom. Obrigado, professor. Obrigada, viu, Rafael? Obrigado, Fernando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O próximo trabalho na ordem é o MCDA. Qual que é o próximo? É o da Angelita e da Sueli. Avaliação de desempenho numa empresa de comércio e prestação de serviço de TI. Tá. Vocês querem usar isso aqui para passar o slide? Sim. O botão de baixo vai para frente. Tá. Vamos só testar aqui. Ok. Os trabalhos são bem diferentes, né? Achei interessante isso. Acho que tem que apontar para cá. Não, aqui tem que apontar. Agora vai. O meio volta. O meio, perdão. Agora sim. Perfeito. Vou para aqui, eu acho que eu... Posso? Então, boa tarde aos presentes, boa tarde, professora Sônia, professor. Eu me chamo Angelita e, junto com a Sueli, a gente vai apresentar o artigo intitulado de Avaliação de Desempenho em uma Empresa de Comércio e Prestação de Serviços em TI, sob a perspectiva do MCDA construtivismo. Bem, houve um crescimento exponencial no uso de tecnologias da comunicação no Brasil e no mundo, principalmente nos últimos anos, com a vinda da pandemia, né? E esse crescimento também ele é justificado pelo uso pessoal, pela telemedicina, pelo trabalho, pelo estudo remoto. E isso justifica também o destaque no volume de vendas do setor. As empresas que atuam, então, nesse setor de tecnologia, elas necessitam estar desenvolvidas, né, com uma alta performance,
devido ao uso de equipamentos pelas pessoas físicas, do uso pessoal, e as pessoas jurídicas no aumento da capacidade operacional. É um mercado de alta concorrência, e em 2018, o Sebrae já apresentou um estudo em que havia 6,4 milhões de estabelecimentos comerciais no Brasil, e desse montante, 99% era composto de empresas de pequeno e médio porte. Então, a gente vê a relevância desse trabalho, né? Então, o nosso trabalho, a pesquisa tem o objetivo de aplicação da avaliação de desempenho em uma empresa de comércio e prestação de serviços de TI sob a perspectiva do MCDA construtivista. E esse trabalho ele foi desenvolvido em uma empresa de Florianópolis, na área de TI, que ela tem comércio e prestação de serviço na área de software e também de equipamentos, né? Então, as pequenas empresas no Brasil, elas têm uma carga tributária muito alta, o mercado é globalizado e competitivo e os problemas com custo e logística são diários. Então, são desafios que as empresas precisam vencer diariamente. Os gestores precisam estar qualificados para isso. E, estrategicamente, eles precisam, então, de uma visão sistêmica da organização, conhecimento e capacitação, bom relacionamento com os stakeholders, os seus clientes, os seus fornecedores e melhorias sistemáticas. A metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista, o MCDAC, ele foi uma escolha pelo caráter exploratório e se apresentou, então, como adequada por possibilitar o uso de critérios tanto qualitativos quanto quantitativos e de forma a abordar todos os aspectos que envolvem a tomada de decisão pelos gestores. E essa metodologia ela é construída em 3 etapas. A fase de estruturação, a fase de avaliação e, no final, a fase de recomendações, quando o processo todo já foi fechado. Bom, então, falando do método, né? Quanto à tipologia da pesquisa, ela é de natureza qualitativa e quantitativa, ela é considerada exploratória pela construção do modelo, por ser um caso específico, é considerado um estudo de caso e é construtivista no sentido de fazer junto com o decisor, né? Então, a coleta e análise de dados se deu por meio de entrevistas online, que ocorreram entre o decisor, o gestor da empresa e os facilitadores, que nesse caso foram os autores da pesquisa. E as reuniões aconteceram em 14 reuniões, um total de 14 reuniões, que deu aproximadamente 16 horas de entrevistas. E aí, com isso, né, com a primeira fase assim, das entrevistas, então, foi no sentido de entender as características da empresa, entender a problemática do que o decisor, né, necessitava, para a gente ter uma ideia do que era preciso. E aí, então, delimitar o objeto de pesquisa. Então, a partir da técnica de brainstorm, então, foi determinado 4 grandes áreas, 22 elementos primários de avaliação, agregados nessas 4 grandes áreas, e com isso a gente conseguiu ter uma visualização abrangente da empresa. Então, a próxima fase consistiu na identificação dos pontos de vista fundamentais, os PVFs, pontos de vista elementares, os PVS, e, por último, a fim de detalhar cada necessidade da empresa, foi feita a criação dos descritores. Todas essas fases ocorreram, né, com a participação do decisor, então, nesse caráter exploratório de pesquisa mesmo. Bom, então, quanto aos resultados, né? O que a gente chegou nos resultados? A gente concluiu, então, com 4 grandes áreas, que eram as preocupações da empresa. Então, capital humano, governança, serviços e financeiro. Essas 4 grandes áreas, elas se apresentaram por meio de 9 pontos de vista fundamentais distribuídos nelas. E esses PVFs, eles foram desdobrados em 22 pontos de vista elementares. E, por fim, esses foram desdobrados em 38 descritores. Na sequência, ocorreu, então, a criação da função de valor para cada descritor, para cada um desses 38, em que o decisor ele pontua par a par níveis de preferência de atratividade entre, conforme está mostrado ali na função de valor, ali na tabelinha do Macbeth. Então, por meio disso, a gente passa a ter, né,
o descritor ele passa de uma análise qualitativa para uma análise, então, quantitativa por meio dessa escala de mensuração. Isso ocorreu por meio do software Macbeth, né, que é uma telinha aqui demonstrada aqui dele. E com isso a gente chegou à avaliação local de cada descritor, por meio dessa utilização do software. Depois de fazer a avaliação local de cada descritor, a gente fez a avaliação global do modelo, né? E aí, então, foi necessário identificar as taxas de substituição, compensação, por meio do método Swing Yates, que é o método que consiste na ponderação do balanço de análise por parte do decisor. Na sequência, foi feito o cálculo da avaliação global e ela se dá por meio da fórmula de agregação aditivada, em que se multiplicam essas taxas locais pelos pontos de vista fundamentais e pelos pontos de vista elementares. E totalizou, esse modelo totalizou uma pontuação de 94 pontos, né, considerando aí uma escala de 0 a 100 do modelo. Aí aqui eu vou passar o slide para demonstrar. No gráfico aqui, ó, a gente tem os pontos de vista fundamentais. E aí a gente identifica o quê? Que nenhum ponto de vista foi negativo, então a empresa apresentou um bom desempenho, né, segundo a metodologia MCDAC. Inclusive, tem dois PBFs com a verificação de excelência, ou seja, estão acima de 100, que é o marketing, vendas e padronização. Mas também a gente tem a tentar ir para um indicador que ele apresentou o menor nível aceitável, que é o de terceirização, né? Isso se deu por quê? Porque a terceirização, ela conta com apoio, né? O descritor é o apoio, que é quando a empresa, ela encaminha alguns trabalhos, para serem terceirizados. E a resposta desses fornecedores, nesse trabalho de terceirização, desses serviços, né, de conserto, ela é bastante demorada. Então, nesse sentido, precisa melhorar nesse indicador aqui. E aí é esse o resultado que a gente chega, né? Um ponto a ser levantado aí com o gestor de melhorar esse ponto de vista fundamental. Só para complementar, a gente volta aqui porque tem algumas informações, né? Então, das 4 grandes áreas que a gente identificou, então, governança, a área de governança, ela foi responsável por 40% do desempenho global da empresa, seguido de capital humano com 25%, financeiro 23%, e a área de serviços foi a que teve menor desempenho global, com 12% do total do modelo. Bom, então a gente chega à conclusão que essa metodologia ela se apresentou eficiente para estruturar de forma objetiva os princípios, metas organizacionais, ela é flexível e ela se adapta, né, à necessidade do decisor, então ela é algo que realmente é relevante de utilizar ela, foi por isso que a gente estudou. Então, ela cumpre, né, com essa proposição exploratória. A gente também, né, conclui que a empresa apresentou um ótimo desempenho, com a maioria dos índices ali tendo no caráter competitivo de mercado, com atenção apenas para aquele descritor de terceirização, né, pode ser melhorado, inclusive por busca de novos prestadores para que ela obtenha esses prazos mais exíguos de conserto. E a metodologia construtivista, né, até por esse caráter dele, ela é restrita a essa abordagem, a essa análise, né? Então, é para essa empresa. Então, não pode ser replicada para outras, mas também pode servir como ferramenta para que o decisor ele melhore aqueles pontos que não se apresentam tão favoráveis, né, como o caso aí da terceirização. Aqui algumas referências que a gente tem, a gente colocou, e é isso. Eu estava olhando aqui os detalhes do artigo. Eu tinha... Não, obrigada, do trabalho bem apresentado. Meus parabéns pelo trabalho. Tem alguns pontos, mas eu gostaria de abrir primeiro, né, para o pessoal aí questionar, o Rafael mesmo. Rafael, você pode questionar antes, não tem importância. Depois outro Rafael, né? Eu tenho um comentário, muito legal a apresentação, o artigo também super bem estruturado, deve ter dado um trabalhão para vocês fazerem tudo isso, eu só imagino. Mas eu percebo que ele tem um caráter bem aplicado, né? Esse estudo tem um caráter bem aplicado. Aí até estava resgatando aqui agora o objetivo, que está na introdução, no finalzinho da página 1, aqui início da página 2. Sim. Na apresentação também, né? Tá, também. O que vocês conseguem identificar de contribuição mais teórica? Vocês têm alguma
percepção? A gente corroborou com a ideia de que essa metodologia, né, assim como outras pesquisas, a gente aplicou numa empresa que a gente entende que é relevante por conta do contexto tecnológico que ela atua, dentro de Florianópolis, que é um polo tecnológico, né? E aí a gente corroborou o quê? Né, identificou que corrobora com as outras pesquisas de que ela é flexível, ela se adapta, né? Ela, claro, tem esse contexto focado de apenas, né, da empresa, mas o que acontece, né? A gente, então, parênteses, a gente trabalhou diretamente com esse decisor, por essas horas todas de entrevistas e tal, e aí a gente identifica que realmente essa metodologia, para ela ser aplicada de forma eficiente e verdadeiramente aplicada, ela precisa da contribuição do decisor, né? Então, precisa realmente ter um retorno dele e uma necessidade de ele verificar como é que ele quer melhorar, né? Nesse caso, foi o desenvolvimento da empresa como um todo, né? Ele queria melhorar todos os índices da empresa, então por isso que a gente chegou nessa árvore gigante, né? Que tem um artigo ali de várias áreas para abranger todo o desempenho da empresa. Então, o que ele identificou, o que a gente identificou no final? Que ele tinha uma necessidade de melhorar, mas, na verdade, ele já trabalhava com indicadores muito bons. Ele já tem uma necessidade, ele trabalha muito nisso, ele tem vários cursos, né? No artigo a gente fala que ele vislumbra muito a capacitação dos gestores, né? Ele acha que os gestores bem capacitados levam a empresa para frente e aí também conseguem capacitar bem os funcionários. Então, é realmente para aquele tipo de empresa que quer olhar para a sua empresa de forma sistemática, para o seu problema, na verdade, né? Porque pode ser aplicado, a gente viu aplicações aí, desde a área têxtil, indústria, né? O comércio, a gente fez. Então, é uma metodologia que ela é bem flexível, né? E ela permite isso, né? De visualizar todo o aspecto do problema e atuar aonde precisa ser atuado, né? Que talvez era uma questão que ele, por exemplo, não vislumbrasse que aquele retorno, por exemplo, de terceirização era algo a ser melhorado, né? Inclusive, tem outras coisas que a gente foi discutindo, e aí ele, né? Porque tudo com base no entendimento dele. Então, primeiro ele queria dividir, por exemplo, era o retorno financeiro, né? Ele queria dividir os recebíveis em uma sistemática, e depois ele entendeu que aquela mensuração não condizia para ele. Então, realmente, acho que ela permite, quando realmente feita, e é difícil aplicar o MCDAC construtivista exatamente por essa necessidade do envolvimento do decisor, né? Disponibilidade. E aí ele consegue vislumbrar essas questões que, se ele não colocasse, se ele não estruturasse, talvez isso não fosse possível, né? Inclusive, a gente, quando apresentou o artigo para fins de finalizar a disciplina, a gente fez uma simulação para ter o resultado, né, e para apresentar. E quando a gente foi aplicar, daí finalizar a pesquisa com ele, tudo validado, tudo conforme o que ele necessitava, deu um resultado completamente diferente. Inclusive o gráfico, né? Tudo mudou, entende? Então, realmente, essa perspectiva de ser adaptável e aí possibilitar de forma sistemática vislumbrar todo o teu problema de forma ampla, sabe? E abrangente. E aí poder atuar no que tu, às vezes, né, o decisor, ela não conseguia enxergar se não fosse essa estruturação, sabe? Entendi. Bom, o que me parece... Então, mas assim, corroborou mais com a teoria que vinha em relação à metodologia que seria aceita. Então, pensando em todos esses fatores que você colocou aqui agora, a minha visão, eu fiquei pensando como posicionar esse artigo, ou o que tipo de ajuste precisaria para conseguir posicionar esse artigo em alguma revista. E aí o que eu penso é que, da forma como ele está, ele é bem aplicado, e o que é super interessante. Então, revistas com esse caráter mais de aplicação, talvez aceitem bem, e acho que é super legal, porque ele tem uma parte qual e uma parte quant, acho que isso fortalece o artigo, né? Mas se for para, dependendo da revista, se ela tiver um caráter mais acadêmico, assim, eu digo, mais teórico, eu fico pensando, talvez puxar para o lado assim, explicar por que a aplicação dessa ferramenta numa empresa de TI é relevante, ou por que numa PME isso se torna relevante. Talvez as empresas grandes tenham mais capacidade, tenham mais estrutura para fazer esse tipo de avaliação, enquanto que uma pequena empresa não tem tanta estrutura. E essa seria uma ferramenta que pode trazer resultado. Enfim, acho que aí pode ter alguma discussão também. Deixa eu colocar já, então, em cima do que você está colocando, é perfeita a sua colocação, perfeita, porque, efetivamente, hoje a gente tem este ponto para discutir, porque quando você fala em artigo aplicado, ou quando você fala um artigo realmente, vamos dizer, empírico,
né? Porque é essa denominação que se dá quando a gente fala do artigo acadêmico. Então, efetivamente, você tem formas de apresentar diferente. Tem esse ponto também que difere, né? Os dois tipos de artigo. Então, ele ficou com um pé, uma parte dele ele está como artigo aplicado e uma parte dele está como artigo empírico. Então, mas como ele está todo num formato de artigo empírico, eu falo isso porque eu dou aula de mestrado profissional, então a gente tem que sempre apresentar os dois mundos, né? Para mestrado profissional você tem que apresentar os dois mundos, porque é aberto para ele fazer e normalmente ele vai para o artigo aplicado, entendeu? Que na verdade o artigo aplicado você tem que ter um certo rigor, sim, acadêmico. Quando eu falo rigor acadêmico, pensar o referencial que você está usando, tá? Porque não é sem um referencial, você tem que ter um referencial. Então, vocês fizeram, por exemplo, um referencial das PMEs, tá? Até colocou de novo, né? Aí vem a forma. Normalmente, a gente não coloca, quando vai falar qual é o seu estudo de caso, você não coloca na fundamentação teórica. O estudo de caso, você abre dentro da metodologia, você explica que você vai fazer. Você explicou na metodologia, vocês explicaram na metodologia qual era o estudo de caso, vocês usaram o IN, pipipi. Só que assim, tem que falar qual é o caso depois, você abre, né? E dizendo qual é o caso, tá? E não colocar isso na fundamentação teórica, tá? Normalmente, em qualquer artigo, seja aplicado ou não, você não faz assim. Normalmente, você vai falar na hora que você for apresentar. É que o artigo aplicado ele fica meio confuso, normalmente ele vem com tudo isso na contextualização. Mas como vocês fizeram muito com cara de artigo empírico, que está no artigo empírico, na verdade, no fim, né? Mas com uma cara de artigo aplicado, como bem falou o Rafael, porque vocês pegaram um caso que vocês dissecaram. Só que assim, quando você faz um estudo de caso, vou falar isso que eu ouvi demais, em bancas, e quando eu fui defender tese, porque eu também fiz um caso, estudo de caso único, só que eu fui preparada. Quando você faz estudo de caso único, você tem que dizer que ela é singular. O que ela é singular? Ou é uma que é líder de mercado, ou que ela tem algum aspecto que diferencia naquela região, por exemplo, Santa Catarina. Se tem um aspecto, ela é de aparelhos de TI, não sei o que, pipipi, de máquinas, né? Máquinas. Se você está falando de um segmento, você tem que dizer que ela é, porque senão fica com cara de conveniência. Você trabalha nela? Não. Você não trabalha nela. Então, assim, normalmente o pessoal pega aquela que trabalha. Tá? Então, é um risco enorme quando você vai querer publicar, você vai ter que se preparar para esse tipo de pergunta, tá? Por que vocês escolheram esse caso? Só se puder responder, a gente pegou esse caso porque a gente, né, ao oferecer a pesquisa, a gente sabia que o decisor ia, pelo perfil que ele tem de empreendedor, de estar sempre fazendo cursos e melhorando, a gente sabia que ia ter esse retorno que a gente precisava para construir, porque senão não ia dar. Sabe? Já vi muitas intenções de pesquisa nesse sentido, mas que desistem de fazer o MCDA-C, fazem só o MCDA. Por quê? Porque não tem essa resposta, essa entrega do decisor para fazer realmente de caráter exploratório e construtivista, sabe? Então, eu acho que a pesquisa intervencionista está muito na moda agora, inclusive, tá? Vocês pegaram uma coisa que é up-to-date. O pessoal está adorando fazer pesquisa intervencionista. Então, de qualquer maneira, eu não conheço a técnica, mas é uma técnica da pesquisa intervencionista. Então, não importa. Isso já você, vamos dizer assim, vai ser um ponto positivo, entendeu? Se você quer publicar alguma coisa assim, porque, efetivamente, é algo que está sendo muito visto atualmente. Então, o ponto é só explicar muito bem porque é justificar o porquê da escolha, tá? Porque estudo de caso único é o pé, entendeu? Quando você vai querer publicar. Os caras vão perguntar por que não fez um estudo de caso múltiplo, por que não fez 3 ou 4, por que fez uma comparação, e não sei o quê. Eu fiz uma tese, mas porque a empresa ela é realmente
com muita patente na área de inovação, entendeu? Então, ela é líder, né, em patentes de componentes de motor. Então, assim, então eu fui fazer um trabalho em cima disso, mas eu fui muito estudada, entendeu? Porque senão, o pessoal, aí depois para publicar, porque o pessoal realmente não gosta, entendeu? O pessoal acadêmico. O pessoal da área aplicada, dependendo da revista que vocês quiserem mandar depois, eu acho que se você justificar bem isso, muito bem, tá? Não vai ter problema, tá? Sendo bem sincera. Eu acho que consegue em revistas brasileiras, tá? Eu não diria journals, tá? Revistas brasileiras você consegue, agora journals eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Então, esse é um ponto que o Rafael, primeiro ele colocou ali, e eu só peguei esse gancho porque é um ponto primordial. O que está valendo a pena, realmente, é pesquisa intervencionista, então vocês tem que ter a pessoa certa para isso, eu sei como é que é, entendeu? Não é fácil, não é brincadeira mesmo. Mas eu acho que se vocês colocarem bem isso, escreverem um pouco mais a respeito da empresa, tentar achar essas coisas que ela pode ser diferente, né, singular mesmo, entendeu? Eu acho que não tem problema. Agora, a forma como foi apresentado, eu diria que vocês deveriam tirar lá do referencial teórico, que vocês explicaram dentro... Tá lá o referencial, daqui a pouco eu bato lá no caso que vocês estão estudando, entendeu? Então, tira do referencial teórico isso, tá? Tira isso e põe lá ou abre para, depois da metodologia, como análise do caso, aí você já começa a explicar qual que é o caso, e na metodologia explicar bem esta técnica, porque eu não a conheço, tá? Mas você vai ter que explicar dentro da teoria intervencionista, entendeu? Que ela eu acho que não está bem explicado não está bem explicado no texto. Está faltando um pouco de fundamentação da técnica, na minha opinião, tá? Ainda mais em todos esses detalhes, do jeito que vocês criaram, todos como é que você disse? Qual o nome que você usou? Os pontos de vista fundamentais, elementares, descritores. descritores, exatamente. Então, assim, você tem que explicar ela antes, entendeu? O público explicar, tem que ter um capítulo da metodologia explicando, entendeu? Porque para mostrar como é que vocês vão fazer. Depois, aí, tem que ser o mais claro possível nessas coisas. Aí eu te garanto que passa bonito, entendeu? Porque depois, a parte de apresentação, vocês apresentaram bem, entendeu? Ficou legal. Eu falei, poxa vida, né? Depois aqui está faltando um pouco mais de base só, tá? Agora, posso dar uma outro complemento? Por que você não usa agora que você chegou nisso e usa em outra empresa? De outro ramo? De repente, aí você faz uma comparação, sei lá. Ou uma do mesmo ramo, fazendo a comparação. Aí não tem Sim. questionamento. Os Aí não tem resultados. questionamento. Sim. Eu estou falando isso? Sim. Eu sei que é chato, entendeu? Não, a gente tem alguns desafios, né, que seria, né, no caso de conseguir um decisor que realmente se habilite para isso, né, porque a gente trabalhou sábados, os horários... Domingos, feriado. Então, ele realmente estava habilitado para fazer, ele queria, né? E a metodologia, a gente até quando fez a última reunião do grupo dos autores, foi levantado isso, olha, é muito provável que peçam para vocês, porque a gente tem uma sessão Sapiens com ele na sexta-feira. Legal. E aí, disseram, o que provavelmente vai acontecer é que vão pedir para vocês detalharem como é que é essa construção da equação, como é que funciona isso. Só que, assim, no espaço que a gente tinha do artigo, né, da limitação do evento, realmente não permitia adentrar mais. Então, se um periódico permitir que a gente consiga ampliar essa quantidade de páginas aí, né, e detalhar a metodologia, aí a gente, né, claro, vai conseguir explicar um pouco melhor, que realmente precisa, tem algumas coisas assim só colocadas, né? E não explicadas. Como ela é uma teoria que eu acho que não é muito conhecida, talvez de algumas áreas, eu estou dizendo a nossa área, tá? Desculpa. Eu estou falando aqui especificamente dentro da nossa área aqui, entendeu? Então,
logicamente, isso na área de humanas, entendeu? Quando você fala em teorias mais construtivistas, é muito mais fácil você achar na parte de ciências sociais do que nas ciências sociais aplicadas. Hoje tem muito nas ciências, muita coisa que veio para ciências sociais aplicadas, mas assim, tem algumas coisas, mas pelo fato de ser intervencionista, entendeu? Realmente tá virando uma coqueluche. Então, se vocês explicarem bem isso, como é que vocês descobriram essa teoria? Quem é que passou, quem é que... Nós, é que nós somos mestranda e doutoranda da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, né? Mas E aí, de que área? da administração. Administração, né? Tá. Isso. E aí, primeiro nós fizemos um curso que é oferecido dentro lá da grade, né? Um curso que é ministrado de forma geral, assim, não é de um curso ou de outro, do mestrado, do doutorado. E depois a gente teve a possibilidade, com o professor Tesa, de também trabalhar de novo na disciplina que ele leciona. Ah, que legal. Então, você tem aí toda a condição para fazer essa explicação. A gente estudou, a gente se aprofundou, assim, é bem bacana, assim. Não, sem dúvida. E a gente se empolgou porque quando a gente fez a simulação para a disciplina, a gente tinha uma visão dos autores, né, ali dos alunos. Quando a gente foi aí aplicar e finalizar com o decisor, deu outro resultado completamente diferente. Então, é muito bacana de realmente ver a percepção do decisor, né, que é diferenciada, é quem está no mercado, é quem realmente entende do negócio, do seu problema, enfim. E aí depois vocês fizeram toda essa análise em si, a pesquisa quali, vamos dizer assim, vocês usaram a NVivo, análise de conteúdo, o que vocês fizeram? Não, a gente foi tudo com brainstorming. Desde o início... intervencionista, não, viajei. A gente disse, olha, a gente explicou a metodologia para ele, né? A gente sabia do perfil dele, empreendedor e tal. A gente falou, olha, Ronaldo, a gente quer verdade. Aplicar e tal, e a gente explicou como é que era a metodologia, e ele topou. E aí, a partir disso, a gente começou, como é que funciona a tua empresa? O que tu espera? Qual é a problemática? E aí, até que a gente chegou nesse, eu quero desenvolver, quero ver todos os níveis da empresa que eu puder melhorar, porque ele é bem nesse espírito de empreendimento. E aí, foi nisso, e aí a gente chegou, e tinha muitos pontos de vista, para trabalhar, e a gente conseguiu filtrar até chegar nessas 4 grandes áreas, porque no início era grande, a gente vai reduzindo, foi super, assim, trabalhado todos os pontos, de voltar, de melhorar, de reduzir, para ver que a gente ficava de forma mais prática e organizada, né? E aí chegou nesse trabalho. Então, foi realmente bastante contributivo e participativo, assim, para todo mundo. Né? Que ótimo. Então, sedimenta bem tudo isso, entendeu? Que eu acho que sem problemas. Eu acho que... Agora, eu sugeria uma continuidade mesmo, fazendo uma comparação, é muito legal. Sim. Eu sugeria. Quem sabe, né? Não estou querendo. Mas meus parabéns. Deu para ver que vocês fizeram um trabalho profundo. Legal. Então tá bom, obrigado, gente. Vamos passar para a próxima apresentação. Sono do... Maíli. Mas se você quiser para passar o slide, o botão de baixo vai para frente, tá? E o do meio vai. E o professor Hernani não veio para São Paulo, então? Não veio. Pena, manda um abraço para ele, tenho saudades dele. Pena mesmo. Pode deixar, pois não. Mas... Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Maíli Vanessa. Esse trabalho foi parte da minha tese de doutorado, que são sobre as pressões institucionais na utilização de software público na administração municipal brasileira. Inicialmente, vou falar um pouquinho sobre a questão do software público, que é algo meio desconhecido. Normalmente, as pessoas confundem com software livre, tá? Mas é uma iniciativa do governo federal, certo? Desde 2007 existe esse projeto, existe o Portal de Software Público Brasileiro. Por quê? Né? Patente que o setor público cada vez mais se torna informatizado, isso é uma necessidade, né? Pela necessidade de gestão de grande quantidade de dados, de provisão de serviços rápidos à população. E, desde 1995, existem tentativas de compartilhar os softwares que são desenvolvidos pelo ou para o setor público. Só que acontecia muito problema
por causa de questões técnicas e também questões jurídicas, principalmente relacionado à licença de software. Aqui no Brasil, o software ele é licenciado, né, como sendo ou software livre ou software proprietário, e aí mesmo que os diferentes órgãos tivessem convênios, na hora que esse convênio era rompido, o órgão que tinha recebido o software, ele ficava impedido de continuar utilizando. Isso gerava muito problema, tá? Então, foi decidido, né, foi criado um modelo de licença própria brasileira, que é a licença pública de marca, através da qual esse tipo de software ele pode ser licenciado, e aí sim, ele pode ser utilizado por qualquer órgão do setor público, sem necessidade do convênio. Esses sistemas eles ficam disponibilizados nesse portal. Aqui a gente tem a imagem do portal de alguns sistemas que estão disponíveis. Em julho desse ano, havia 73 soluções disponibilizadas, e desde sistemas simples de gerenciamento de fila até um sistema como, por exemplo, a cidade, que é um sistema tipo ERP, para informatização de todos os órgãos de uma prefeitura. Vários deles foram desenvolvidos especificamente para a administração municipal, né, que é o foco da nossa pesquisa. Aqui nós temos exemplos de 6 que foram desenvolvidos para essa esfera da administração. E o objetivo do trabalho é analisar como agem as pressões institucionais na utilização do software público pela administração municipal. Por que a administração municipal, né? Porque, olha só, a administração municipal ela está sujeita a muita pressão institucional, né? Ela está sujeita à pressão estadual, à pressão federal, ela tem orçamento limitado, ela troca de gestor a cada 4 anos, muitas vezes troca o gestor, troca toda a equipe sem motivação técnica para isso, né? Então, a pressão que os tribunais de contas exercem sobre as prefeituras, até mesmo para poder ter repasse de verba, é muito grande. Então, por isso que se pensou nessa esfera da administração pública e na teoria institucional. A teoria institucional, ela postula que as organizações elas estão inseridas em um ambiente complexo, com sistemas simbólicos e comportamentais. E que esse ambiente, muitas vezes, ele molda os esforços das organizações, o que casa perfeitamente com a situação da administração municipal. Então, a questão é, né, como essas pressões externas, né, agiriam sobre a utilização de software público, né, a possibilidade das pressões ocuparem uma posição de destaque nessa escolha. Para isso, foi desenvolvido um modelo teórico operacional, né, com base em toda a revisão bibliográfica, onde foram identificadas 5 tipos de pressões institucionais que foram analisadas. A exigência da prestação de informações contábeis, né, que eu acabei de dizer, a pressão que o Tribunal de Contas exerce sobre a administração municipal é muito forte, né, até mesmo para repasse de verbas, uma forte pressão coercitiva. A questão de leis, regulamentos, convênios e contratos, né, todo o setor público é gerido, né, é regido por leis, então a lei de licitações, a questão da lei da transparência, tudo isso influi fortemente na administração municipal. Uso de ARPs pelos pares, né? A gente sabe que a questão da pressão mimética, quanto maior a incerteza do ambiente, maior a força que essa pressão vai ter, né? A busca de legitimidade perante a sociedade, né? É uma questão política até, né? A administração municipal ela quer se legitimar, ela quer provar que ela é eficiente, que ela é transparente, que ela é a melhor, até mesmo por uma questão de eleição futura, né? E busca de legitimidade perante os órgãos reguladores, o que é diferente da legitimidade perante a sociedade, né? Esse fator 5 ele é muito mais coercitivo, porque aquela legitimidade que eu estou correta perante todos aqueles que me regulamentam, né? Todos aqueles que me cedem recursos. Então, é uma pesquisa qualitativa, ela foi feita por meio de um estudo de casos múltiplos, da utilização de um software público em 5 cidades de grande porte. Esse software foi selecionado com base em 3 critérios. Ele deveria ser de grande porte, de forma que que sua utilização fosse realmente uma inovação. Ele deveria ser desenvolvido exatamente para
o ambiente municipal, da administração municipal, e ele deveria ter casos de sucesso comprovados. Então, foi selecionado o software S-Cidade, que é um software tipo ERP para informatização da Prefeitura, Câmara Municipal e de todas as autarquias municipais. O estudo de casos foi aplicado em 5 cidades de grande porte. Foram identificadas 11 cidades no Brasil que eram de grande porte, que utilizavam o sistema de forma consolidada já em vários de seus módulos. Só que 7 estavam situados no estado do Rio de Janeiro. E a gente decidia ampliar realmente pelo Brasil, né? Então, ó, as 5 que estavam pelo Brasil, a gente não conseguiu uma. Fez contato, mas não teve retorno. Então, conseguimos 4, que é Bagé, no Rio Grande do Sul, Natal, no Rio Grande do Norte, 7 Lagoas, Minas Gerais. E 2 no estado do Rio de Janeiro, Niterói, que é um caso emblemático, e Volta Redonda, e atingiu o ponto de saturação. E a gente já terminou a questão da coleta de dados. Temos aqui um quadro, rapidamente, né, sobre esses 5 estudos de caso. Bagé, no Rio Grande do Sul, é interessante porque a implantação foi em 2005, antes desse sistema se tornar software público, né? E é interessante também porque ainda hoje existem várias pessoas que estiveram presentes na época da implantação. Então, para colher dados foi maravilhoso, Bagé, né? Todas as pressões foram identificadas nessa cidade, sendo a pressão F5, né, que é a legitimidade perante os controladores, a mais forte, em termos de fator de cobertura, e a F1 a mais forte em quantidade de referências. Natal é a única capital, na época, que usava o E-Cidade, né, um mimetismo muito forte em Natal com relação ao Rio de Janeiro, com relação a Niterói. Niterói é o caso de sucesso muito publicado, tanto na mídia quanto por meio de estudos, inclusive estudos internacionais, já publicados em jornais estrangeiros, porque, ao implantar o sistema, eles saíram de 4 anos como inadimplentes no CAUC para adimplentes, eles tinham mais 54 sistemas de folha de pagamento, que foi substituído por um sistema só, então é um caso bem estudado. 7 Lagoas, em Minas Gerais, é interessante porque não tem nenhuma empresa dando suporte, os próprios funcionários fazem todo o gerenciamento do sistema, e foi o único onde não se apresentou a questão da busca de legitimidade perante a população, que é interessante. Né? Inclusive, assim, quando foi perguntado, eles nem sabiam como isso poderia ser feito. Não tinha ideia que poderia ser feito a partir do sistema. Já aproveitando, para não ter que voltar aqui, deixa eu fazer uma pergunta aí, desculpa, eu não queria interromper a apresentação, mas acho que é mais fácil perguntar agora, porque senão vou esquecer. O critério qual foi primeiro? Empresas de grande porte, depois ver qual era o sistema, ou era o sistema E-Cidade que vocês escolheram, e dentro desse público que usa E-Cidade, vocês escolheram as empresas de grande porte? Empresas não, cidades de grande porte. Primeiro a gente decidiu qual seria o sistema, dos 73. Eu falei, não é possível não ter São Paulo nesse... Não, é muito louco, então uma cidade de São Paulo grande, não estou nem falando São Paulo capital, óbvio, estou falando, tem N cidades do interior enormes, né, em São Paulo. Então, não é absurdo, assim. Que não usa o sistema, não usa gratuito. As cidades pagam o sistema. Pagam, provavelmente é isso que eu pensei nisso, elas pagam, né? Elas pagam. Então, tá, é só isso que eu queria, não queria te interromper. Então, primeiro a gente usou os 3 critérios para selecionar o sistema. Aí depois a gente foi procurar que cidades usavam esse sistema. Entendi. Não, tem toda a chegou nas 11. Tá. Bom, e aí, fator por fator, né? A gente vai ter que a exigência de prestação de informações contábeis, tá? Ela fica muito evidente como sendo o fator mais referenciado em todos os municípios, e o que justificaria isso é o fato de que, a partir de 2015, os municípios foram obrigados a seguir o plano de contas aplicado ao setor público, que é um padrão internacional de prestação de contas, tá?
Então, desde os 4 anos anteriores a isso, 2011 mais ou menos, eles já eram avisados que teriam que se adaptar. Em 2015, foram obrigados. Então, se a gente pegar aqui, as 4 últimas cidades, né? Natal, Niterói, Sete Lagoas, Volta Redonda, você vê que todas elas correram atrás no sistema mais ou menos nessa época, né? Conversando com os entrevistados, né? Esqueci de falar, meu Deus do céu. A coleta de dados foi feita por meio de análise documental, observação de sites e 4 roteiros de entrevistas semi-estruturadas, que foram feitas com 4 respondentes de cada cidade. Então, foram 20 entrevistas. Tá? Os respondentes eram representantes da alta gestão, da contabilidade, o gerente de TI e o representante de suporte que tratasse do sistema. Tá? Então, todos eles falaram, né, com exceção de Bagé, que eles tinham que encontrar um sistema onde eles pudessem prestar contas rapidamente, onde eles pudessem gerar rapidamente os relatórios, tinha que ser um sistema integrado, e aí foi quando eles implantaram o E-Cidade. Então, a questão do PCASP foi decisiva para a implantação desse e de outros sistemas, né? Sendo apontado como um dos principais motivos para a utilização do sistema. Foram 47 referências, 80% dos gestores de TI falaram especificamente sobre ele, antes que isso fosse perguntado. Tá? Com relação ao fator 2, né, a gente sabe que o município tem seu funcionamento regido por leis. A lei da transparência e a lei das licitações, elas apareceram como sendo as maiores forças coercitivas para a utilização de um sistema integrado, né? É interessante observar que, antes de usar o sistema, é necessário fazer um trabalho interno de normatização de dados, porque você sai de vários sistemas sendo utilizados em vários órgãos, vários departamentos. Na hora que você bota o sistema integrado, né, uma das principais dificuldades, né, é exatamente a questão do trabalho interno que precisa ser feito. Com relação à utilização do RP pelos pares, né, a gente sabe que as expressões numéricas elas podem ser de 2 tipos, né? Tanto o mimetismo com relação ao fato de várias organizações terem aquele comportamento, como aquele mimetismo com relação a uma organização que se destaca, né? Tem um comportamento e você, na presença da incerteza, imitar, né? Uma organização que se destacou muito foi Niterói. Como já falei, tem vários artigos sobre o fato da transformação que foi feita na administração de Niterói, inclusive o prefeito foi reeleito, né? E isso foi... As outras 3 cidades que vieram depois dela visitaram Niterói para conhecer o sistema que se implantava. A busca de legitimidade perante a sociedade também foi observada em 4 municípios, e não em 1. Porque não se considerou busca de legitimidade simplesmente manter um portal da transparência atualizado. Alguma coisa a mais. E a gente encontrou essa alguma coisa a mais em 4 municípios. Por exemplo, Volta Redonda colocou um painel de 10 metros de altura na praça, assim, ao lado da prefeitura, painel da transparência, e fica jogando os dados da cidade lá. O gasto, tanta licitação e tal, né? Então, assim, não era obrigação deles fazer, isso é uma busca. Niterói vive publicando no site da prefeitura, no site da Secretaria de Planejamento, em jornal comum, cidade, mais um módulo, sei o quê, tanto de economia. Então, assim, a gente vê que esses municípios usam isso para adquirir, mostrar, olha como eu sou honesto, né? Como eu sou eficiente. Não dá para deixar de dizer que não é uma boa propaganda, né? É excelente propaganda. Excelente propaganda. Olha como a minha prefeitura não está pagando por isso. Exatamente. Mas você sabe que tem gente que não conhece o portal de transparência? Tem muita gente. Quando eu falo gente, não é só o cidadão normal. Estou falando de pessoas que trabalham. Eu estou eu leciono numa faculdade que é voltada muito fortemente para o pessoal da contabilidade, administração e finanças. Tem muita gente que trabalha em controladoria nem conhecia o portal de transparência, que você tem muitos dados lá que ajudam a controladoria, inclusive. É cômico. Não, é cômico. Entendeu? Não, tragicômico. Eu falo cômico, mas é para o lado trágico, efetivamente.
não tenha dúvida. É verdade. Fala aí, E muita continua. gente também não conhece o software público. Não conhece mesmo. Até quando eu estava desenvolvendo a tese, né, tinha muita gente que dizia, não, mas software livre. Eu digo, não, não é software livre. É algo Verdade, específico. é verdade. Né? E o fator F5, né, busca de legitimidade para os órgãos reguladores, também foi encontrado, né, foi observado como sendo um forte fator, é um dos mais citados, né, e vários mecanismos foram apontados, tá? Ou por fornecer dados corretos em vários tipos de apresentações diferentes, ou por ser possível adaptar o sistema, né? Os tribunais de contas, eles mudam constantemente a forma como eles exigem que os dados sejam apresentados, né? E os municípios sofrem com isso porque eles têm que se adaptar rapidamente às suas mudanças. Então, o fato do sistema ser poder ter essa questão de mudar rapidamente, né, de ser customizado rapidamente, foi colocado como sendo uma vantagem. E uma coisa muito forte em todos os municípios foi o fato de você não precisar fazer uma licitação a cada 5 anos, porque é um software público. Né? A lei de licitações, ela só permite que você use um sistema proprietário durante 5 anos, e depois você faz uma licitação. E aí, imagina só o gasto que você tem com a migração de todos esses dados. Né? Não só o gasto financeiro, mas o gasto em termos de perda de utilização dos dados. Tá? Então, no caso de um software público, você faz uma licitação para mudar a empresa que lhe ajuda a gerenciar, mas o sistema continua lá. Né? A análise dos dados permite examinar, né, como os fatores influenciavam, concluir que as 5 pressões elas influem positivamente na utilização do sistema, sendo a exigência de informação contábil o fator mais importante, né? Exatamente aquilo que a gente falou da questão do CAUSP, né? Em 3 municípios, o percentual médio de cobertura maior foi do F1, em 4 pela quantidade de referências também. Foi possível observar, né, claros indícios das forças das pressões institucionais, e esse modelo apresenta uma estrutura teórica que pode ser usada posteriormente para analisar a ação de pressões institucionais também, né? Tanto no uso da tecnologia da administração municipal, como até mesmo no uso desse sistema específico em outras situações. É uma pesquisa qualitativa, né? Ela não pode ser assim tão claramente estendida, porém, a questão do modelo que foi desenvolvido é útil em outras situações também. Obrigada. Legal. Ótimo. Parabéns. Bom. Coloca o primeiro slide só, porque eu estou batendo foto só o primeiro que fala tem o título, por favor. Que eu esqueci de bater aqui. Aqui. Esse. Melhor. Ótimo. Posso fazer uns comentários? Pode começar. Maíli, super interessante a pesquisa, dá para perceber como assim, é uma pesquisa de doutorado, então tem muita densidade, né, de informação que você trouxe. Acho que assim, no texto e na sua fala dá para perceber isso, então, meus parabéns. Eu tenho, 2 primeiros comentários são de forma. Primeiro, na figura que está no texto, não tem a marcação F1, F2, F3 que você botou num dos slides da apresentação. Então tem que ficar indo e voltando no texto para saber qual que é o fator 1 mesmo, em algum momento. Então, essa é só uma questão de forma simples. E aí, uma outra coisa que eu sugeriria, que a professora Sônia já comentou, é de deixar mais explícito no método como que fez para selecionar os casos, né? Por que essas 5? Então, em algum momento você menciona que são as que efetivamente utilizam esse software, né? Mas isso você tirou da onde? Onde é que você, assim, isso tem um índice, tem um ranking? O governo tem uma publicação sobre isso? Inicialmente, eu entrei em contato com o Ministério do Planejamento, né? Existia até 2017, no portal você se cadastrava para baixar alguns softwares, né? Então, eu entrei em contato com o Ministério do Planejamento, por favor, me dê a lista de quem baixou o software. Eles disseram que perderam. Uau! Ai, nossa.
Final do governo de Dilma, né? Ainda no governo de Dilma, a equipe que fazia o gerenciamento do portal do software público foi desmobilizada, né? Ele passou a ser mais um dos 200 que fazem parte do sistema lá do Ministério do Planejamento, e deu um problema no site, eles perderam todo o registro que tinham, né? E aí eu disse, o que eu faço? Vou desistir da pesquisa. E aí o jeito foi feita uma varredura, né, a partir da internet, das prefeituras, né, das prefeituras de grande porte, uma por uma, para identificar quem utilizava. E assim, normalmente essas prefeituras, elas contratam empresas privadas para servir como suporte ao sistema, porque é um RP, né? Não é tão trivial assim que os funcionários estarem. Então, a gente identificou, essas umas 10 ou 12 empresas trabalham com isso, e foi uma a uma buscando quem eram os municípios clientes. Entendi. Então, a partir desse levantamento, a gente chegou... Existem várias de pequeno e médio porte, né? Mas de grande porte a gente chegou a 11. Então, o que eu diria para a publicação é de detalhar um pouquinho isso que você acabou de falar. Que não tem espaço para isso. Mas, mas dá. É que assim, sabe o que eu acho? Para não parecer que seja arbitrário a seleção dos casos. Assim, depois que você cria sabe, tem que ter uma lógica assim de venda mesmo, sabe? Então, considerar o que é importante para eles enxergarem, entendeu? Porque tem coisas que, às vezes, a gente está tão cansado, ainda mais quando é trabalho de tese. Quando é tese, é uma coisa, a gente trabalha em cima daquilo e está cansada de ver não sei quanto tempo. Chega num momento que você acha que todo mundo sabe o que você está falando, entendeu? É um processo normal mesmo para a gente, né? Então, mas eu acho que num artigo tem que ter isso que o Rafael falou. Tem que ser muito... O meu último comentário, também de forma bem breve, é que, pelo menos não está no texto, eu não cheguei a ler sua tese, talvez esteja lá, mas eu sugeriria colocar uma tabela ao final dos resultados que sintetize os achados, por fator. Então, eu diria para colocar isso no artigo, para a publicação, porque eu acho que isso é interessante para deixar, primeiro para facilitar para quem estiver avaliando e para quem estiver lendo, né? Mas eu acho que ajuda, na minha visão, a trazer, a responder o problema da pesquisa, por que a pesquisa é relevante, então você consegue ter uma visão mais clara de se respondeu ou não o objetivo proposto pelo estudo. Então, por exemplo, né, o objetivo é identificar como agem as pressões institucionais. Então, ao fazer a síntese, será que responde de fato? Eu sei que a resposta sei que é sim, mas talvez fique mais evidente de que forma que o artigo responde a essa pergunta, para ficar bem evidente qual é a contribuição que está querendo que o artigo oferece. Eu coloquei essa tabela na tese, inclusive coloquei no artigo, e aí passava, aí eu não consegui reduzir, eu queria também. Entendi. Mas tem razão, colocar na publicação, realmente. Vou fazer minhas colocações aqui rapidamente também. Eu sei que ultrapassou, mas a gente já não vai ter mais a outra de discussão, né? Porque estamos só nós, né? Então, é desnecessário. Então, assim, a menos que o professor Rafael está ainda aí? Sim, está aqui, o Tessa está aqui também. Tá todo mundo aí, né? Tá bom, tá ótimo. A gente pode até discutir. Que bom. Eu estava na banca dela, professora Sônia. Que legal. Então, eu tinha entendido que você tinha falado que era UFGA, né? Então, eu falei assim, caramba, eu pensei, ele que é orientador. Mas quando eu vi aqui, Hernani, entendeu? Hernani é dos antigos aí, né, da fé, então eu conheço bem. Caiu para mim. Mas deixa eu só fazer um comentário importante. Eu acho, assim, excelente, não tenho o que dizer no sentido da contribuição. Eu acho que esse trabalho é bem interessante, porque abre o tema, né? Essa coisa de você falar do software público, o que você disse é claro, isso para mim. Porque eu trabalhei também em órgão público e a maior parte da minha vida foi em ambiente privado, mas eu tenho uma experiência de órgão público
E é muito interessante esse negócio de software público, software livre. E depois, quando eu vim para a FEA também, a gente entendeu bem o que é ter um software público, né? E que você tem um software dentro da USP, né? Que você usa. Então, assim, tem uma série de diferenças aí, né? Por mais que se fale na USP que é o software livre, mas eu sabia que era um software público, que é feito, desenvolvido dentro, né, da universidade. Mas, assim, realmente tem confusões quando a gente vai falar sobre o assunto. O que eu achei muito legal é você ter usado a teoria institucional. Eu já fiz 2 artigos com teoria institucional, onde eu apliquei a teoria para legitimar o uso porque como eu tenho como projeto de pesquisa startups, fintechs, então foi da legitimação das fintechs, né, no mercado financeiro, então no segmento, né, na área, né, e como isso foi legitimado, né, a duras penas, na verdade, e que a parte mimética do isoformismo é muito forte, é mais forte do que coercitivo, que é diferente no caso do software público, que eu percebi pelos resultados, que é compreensível, a maioria é coercitivo, certo? Eu entendi bem, né? Que os resultados, todos os Fs lá, a maioria eram por conta de que, como já tem outras cidades que utilizam, municípios que utilizam, e é de graça, é público, teoricamente, né? É público, quer dizer, você não tem... Então, tem uma espécie de coerção aí, que é como você chegou à conclusão lá. Você até detectou o mimetismo, né? Você detectou, eu percebi que teve um dos Fs lá, né? Que é mais pela questão de que um indica para o outro. Certo? Ou não? Certo. Certo, é isso mesmo. Não é? Você vai tentar saber, descobrir no mercado quais municípios estavam usando, aí o cara vai lá. Então, isso tem realmente um processo que eu diria que é o... Apresenta. Isso, que é mais o processo mimético mesmo, né? Mas eu acho que é muito forte aí o coercitivo, né, no geral. Certo? É o mais forte, realmente. Mais forte, né? É, Então, pelo o que... municípios, Fala. administração municipal, órgão público, né? Então, com esse termo, Então, não tem como, né? Então, é interessante isso, eu ter visto, porque eu fiz 2 artigos que tinham com relação a fintechs, eu fiz comparação, por exemplo, do Nubank, eu peguei Nubank e um Inter, que ele não começou como fintech, mas ele se tornou banco digital, né? Então, eu fiz uma comparação, e aí para analisar esse isomorfismo, né? Inclusive, eu usei todas as categorias. Então, o que eu queria te falar, fazendo uma extensão em cima do que o Rafael falou, de que talvez apresentar um quadro, o que faltou, na minha opinião, como você fez uma análise de conteúdo, você usou NVivo, pegou as categorias, então eu acho que seria legal colocar quais categorias num quadro. certo. Eu acho que fica muito claro, sabe? A gente olha assim, eu fiz isso para os meus artigos e eles foram aceitos, entendeu? Em publicação brasileira, né? Mas foram aceitos, foram bem aceitos, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu coloquei tudo em quadro, eu sou a rainha dos quadros, entendeu? Porque como às vezes você não tem... Não, eu estou falando porque não tem espaço, é o que você falou, não tem espaço, então o quadro, o cara vai direto, sabe, é uma coisa cartesiana, aí vai direto e vê quais são, então, eu li, eu entendi, eu consegui depreender, mas eu falei, será que passou alguma informação, né, depreender dos fatores ali que vocês usaram, os F1 até o F5, né, que você usou, mas assim, quanto mais clara essa parte, que é da teoria institucional, inclusive separando o coercitivo do normativo e do mimético, e Z, entendeu? Quanto que é o peso, é legal, entendeu? Fica mais fácil de depreender e acho que ocupa menos espaço. Sendo bem sincera, ocupa menos espaço para explicar. Então, as categorias eu entendo que você pegou trechos, mas isso dá para fazer, tá? Dá uma checada que você vai ver. E
Eu colocaria os problemas objetivos também na introdução, porque é artigo, né? Você colocou um item separado de problema e pesquisa. Você pôs assim, problema, objetivo, não foi? Ou eu estou falando bobagem? Foi, coloquei separado. Eu acho que seria legal você colocar na introdução, sabe? Com o texto corrido, né? Um texto corrido da introdução, porque isso faz parte, né, de um texto de artigo, né? Eu não separo, né? Tem lógica da tese, da dissertação, mas no artigo você ocupa menos espaço porque você explica a coisa mais, fica mais, como é que se diz? Fica mais sintético e fica mais claro, entendeu? Então, porque às vezes você usa mais texto, quando você separa em temas, né? É nisso. Agora, o resultado, acho que a amostra é legal, você explicou bem. Eu acho que é interessante explicar essa coisa de que... Porque é uma coisa que vai suscitar. Você pegou cidades de grande porte dentro, mas explica melhor isso, sabe? Essa escolha. A escolha foi porque era quem usava esse software, né? Está bem explicado isso? Eu não sei se eu passei isso, eu acho que eu passei. Vai ver que fui eu que passei... que é o e-cidade, né? E por que você escolheu o e-cidade? Por aqueles 3 critérios. Eu procurei um sistema que fosse de grande porte, para que realmente ser considerado inovação, né? Que fosse para a administração pública e que tivesse caso de sucesso publicado. Então, por isso que existiam e-cidade, tinha o e-educar também, tinha outros. Mas aí, em termos de publicação, a gente tinha mais publicação a respeito do e-cidade. Por isso que ele foi escolhido. Porque, assim, você falar de legitimidade em sistemas ERP vira uma coisa, assim, meio carne de... né? Mas como você falou de legitimidade de software público, aí é perfeito, entendeu? Mas se você fala legitimidade, mais legítimo do que já está trabalhando, já estamos trabalhando há 30 anos com ERP, né? A minha dissertação de mestrado foi em cima de adoção de aspectos sociais e comportamentais da adoção de sistemas ERP, em 2005. Então, para você ter uma ideia, a gente já passou 17 anos, né? E era uma coisa ainda que era muito, quer dizer, continua. O ERP sempre vai ser um sistema, sempre vai dar estudo, mas já é uma coisa super legitimada, né? Agora, no caso de software público, realmente é muito legal. Eu acho que o assunto tem muito a ver. Muito interessante. Meus parabéns. O software público, eu tive dificuldade até de encontrar bibliografia científica. Imagino mesmo. Porque no final a pessoa acaba achando que não tem, e na verdade acha que não tem, né, gente? Porque tem muito desconhecimento também, sabe? Eu percebo, o desconhecimento é enorme. Tem muita gente que acha que não vai encontrar nada, então não faz estudo em cima, imagina. Você tem um potencial, você tem um mundo, nós somos um mundo, um Brasil é enorme, aí com problemas de não ter dinheiro para nada, não é verdade? Verdade. Eu acho incrível não ter estudos em cima disso. Aqui, no final, não é, sabe? Não é o da moda, aquela coisa. Eu vou para um negócio que é... E é um assunto super... Inclusive, contribuição. Você tem uma contribuição fantástica. Não é? A contribuição aí, para mim, é o que é o fundamental. É muito social, muito social. A CAPES, por exemplo, você tá com bolsa na CAPES? Não. Você conseguiria. Porque é uma coisa de contribuição... Não, de contribuição muito clara. É contribuição clara, esse trabalho. Então, é fácil, sabe, de justificar em projeto de pesquisa para bolsa, essas coisas. É legal. Eu acho que está muito bom. Meus parabéns, viu? Vai dar uma tese... Depois eu queria conhecer a tese. Já está defendida, né, professora? Então, me manda. Então, me manda. Pode mandar, pedaço de e-mail, então. Está defendida, foi aprovada pela banca. Você estava na banca, caramba. Estava. E qual é a tua disciplina, Antônio? Qual é a sua disciplina?
Gestão de sistema de informação, né? Eu sou da área de computação também e com mestrado e doutorado em administração. Então, assim como o professor Hernani, eu passeio de uma área para outra, ou passeio entre as duas áreas, né? É bem isso, né? Eu também sou da área de computação. Eu trabalhei a vida inteira na área de TI, né? Eu sou matemática, mas assim, eu não fiz computação, mas eu trabalhei a vida inteira em tecnologia da informação, né? Então, Legal. tanto em órgão público quanto privado, e consultoria, tudo, né? Então, é meu Eu background. descobri minha vida que a maioria dos problemas que eu passo, que eu tenho, que eu já fui gestor também, hoje eu não quero ser gestor nem de minha conta bancária, mas... Eu também não. Eu também falo a mesma coisa. Aí eu já fui Eu gestor, cansei. eu descobri que a maior parte dos problemas que nós temos são de gestão, não são de tecnologia, entendeu? Então, para mim fazia sentido fazer administração e estudar os problemas da gestão do sistema de informação. Então, para mim fazia sentido. Mas, assim, falando da tese do trabalho, tanto do artigo quanto do trabalho, né? A Amélie, ela usou NVivo, então, muitas das coisas, dos resultados que ela apresentou aí, tem na tese, assim, na forma de um quadro, me lembro um pouco disso, né? Eu não consultei sua tese agora aqui, Amélie, mas tinha a quantidade de codificações, de referências encontradas no texto para os fatores em que ela apresentou no estudo, entendeu? Acho que se ela resgatar isso da tese e colocar, fazendo os ajustes necessários em termos de nomenclatura utilizada e tal, Não, ele está ela excelente. consegue. É só dar é só para ficar um pouco mais. Ele está excelente, o artigo, francamente, em termos de É um artigo resultado. muito bom. É só a Agora, forma que eu sim, sugeri. O conteúdo é às perfeito. vezes, questão de espaço também dificulta, né? Essa Então, é isso que eu falei. formato 16 páginas, sei lá, às vezes meio que estrangula a gente, né, no que a gente quer fazer. Eu Tem uma coisa que eu coloquei, achei interessante, que Meli achou aí, e que me deu esse estalo agora, enquanto ela apresentava, que é o caso da busca pela legitimidade perante a sociedade, né, para a população. É interessante, né, que acho que qual foi o município, não sei se foi Bagé, que ela falou que se destacou um pouco dos outros, mas os outros foi a uma coisa volta meio volta redonda. Que saiu do município, né? É o É, município que estava exigindo, vamos chamar assim. Não é é? curioso Não, isso, né? isso é um achado fenomenal. Bacana, tinha que estudar esse caso, entendeu, Meire? Tinha que, sabe, cair de É um cabeça. Tinha achado que ter de lá em Volta democracia Redonda. pura. É um Que achado de democracia massa. pura. Concordo. Olha, dá para fazer até artigo de democracia em cima disso daí, entendeu? Tô falando sério. Sim. na inauguração, né, o prefeito disse: estamos aqui para mostrar, no discurso dele, né, que nossa gestão é transparente, 24 horas por dia, publicando os dados das licitações diretamente do sistema. Tal. Posso fazer uma pergunta? Até porque eu tenho a intenção de estudar governança na administração pública. Esse quesito que tu mencionou, que agora os professores estão falando também, de transparência ativa, ou seja, ir além do que a legislação exige, tu conseguiu identificar, eu acho que não era o objetivo, mas conseguiu identificar se era de fins eleitoreiros ou realmente era uma intenção de ser mais transparente, de buscar essa transparência junto aos cidadãos? Olha, ou não? essa identificação é difícil, né? Porque na hora que você Uma conversa coisa está com amarrada na outra, né? na hora que você conversa com o gestor, ele diz que realmente é porque ele quer buscar a identificação do cidadão, ele quer mostrar que Não vai admitir. estão fazendo um bom trabalho. Exatamente. Então, assim, é difícil você realmente inferir, né? Aí seria mais uma análise de discurso, né? Para a gente conseguir isso. Mas, assim, eu consegui conversar com o secretário de planejamento, a secretária de planejamento de Niterói, e a fala é essa, né? Que nós somos eficientes, que nós conseguimos baixar o custo da prefeitura, que nós substituímos 54 sistemas por um único sistema, 54 sistemas pagos por um único sistema que é gratuito, que existiam 16 folhas de pagamento, que agora tem uma só. Olha então, só. assim, a fala é como nós somos eficientes. E a questão também não deixa de casar, né? Mas assim, sim, aquela transparência além aqui. A transparência realmente ela existe. Agora, sim, se a intenção, né, é eleitoreira, em ambos os municípios os prefeitos foram reeleitos. Ah, é?
Isso é interessante. Dos dois. Volta Redonda. Tá vendo? Tá vendo? É que as duas coisas, para mim, são casadas. São casadas as duas coisas, gente. No final, o cara pega aquilo para usar como meios políticos, né? O que todo mundo faz, né? Eleitoreiro mesmo. Mas, assim, tá errado? Tá. Se tiver beneficiando a população... Talvez a intenção não seja tão boa, mas, enfim, o resultado está lá, né? Faça o benefício para a população, né? Eu acho também que tem um benefício... Professores, já passaram 2 pessoas aqui pedindo para a gente encerrar, que a gente já passou. Que pena. É que o papo está muito bom. Tá ótimo. As Jefferson meninas, tá no aí? final, elas... Desculpa, eu sou moderadora e, no fim, eu estou azucrinando tudo. As duas estavam aí, queriam fazer perguntas também, né? É que eu não enxergo todo mundo, eu acho que já foram embora. Então. Não, estão aqui, mas estavam fazendo pergunta aqui sem aparecer na tela mesmo, né? Na câmera. Tá. Mas, desculpa interromper a discussão, que está super interessante, mas é que a gente precisa... É uma pena. Tem a abertura, daqui a pouco o pessoal está nos chamando para ir para lá. Tá. Mas queria agradecer a presença. O que eu ia colocar é que você tem que... Eu não sei se sou eu ou você que tem que colocar o link para avaliação, né? É obrigatório. Tem. Você coloca aí no chat, eu não sei, para o pessoal, eu não sei como que fica para o pessoal presencial. Na sessão, na sessão tem um lugar aqui de avaliar a sessão, né? Na página onde tem a sessão, tem um lugar. Eles falaram para a gente colocar o link, então, se você sabe onde é, então eu peço para avaliar, porque eles pedem. Que talvez então o professor Antônio pode avaliar. Então eu peço para elas avaliar. Avaliar, e tem o networking que vocês vão fazer presencial, pelo visto, né? Isso. Jefferson tá aí? Olha, Jefferson tá aí, Mili? Oi? Jefferson não chegou ainda. Não chegou, né? Ele ficou dizendo que tinha atrasado o avião, estava no aeroporto, estava vindo para cá, mas não chegou ainda. Deixa ele um foi para abraço as para ele. baladas, já foi para os barzinhos. Queria muito estar aí também, viu? Gostaria muito de estar aí, mas enfim, não deu. Eu também. Olha, viu, Rafael, eu não estou aí porque eu achei que era só virtual. Eu recebi eu recebi um e-mail com um link, tudo. Aí eu estou achando... Eu moro do outro lado da ponte, eu podia estar aí. Só vim. Mas quem sabe amanhã ou quinta eu apareço. Aí eu te conheço, Rafael, pronto. Legal. Bom, olha, muito prazer, obrigada, viu? Desculpa aí um pouco da confusãozinha. Eu gosto de ser informal também, mas muito obrigada, viu, pela participação, excelentes trabalhos, muito bons. O professor Rafael também, eu estou vendo, né, daqui. É que é difícil enxergar, viu, de cima. Né, Antônio? Está difícil de enxergar de cima. É complicado, né? Complicado. Então, boa noite, gente. Então, boa noite, bom congresso. Bom Foi congresso. um prazer, viu? Foi um prazer. Valeu, muito gente. prazer. Valeu. Obrigado.